peça, ela é trabalhada começando pela barra. A parte da frente e as costas são trabalhadas juntas. Então, para isso, eu vou fazer uma barra de 7 centímetros de largura. E para ter esses 7 centímetros, eu vou fazer 11 correntinhas. Para fazer a barra, eu vou trabalhar pontos baixos inclinados. A partir da segunda correntinha, então, eu pulo essa primeira aqui, na segunda, eu vou fazer um ponto baixo normal, colocando a agulha nessa laçadinha de trás. Venho aqui nessa laçadinha da frente do ponto baixo e coloco a minha agulha e coloco a agulha na alça de trás da próxima correntinha. Agora, eu fecho o ponto. Faço a mesma coisa. Agulha na laçadinha do ponto, na laçada de trás da próxima correntinha, puxo a linha e fecho o ponto. Fiquei com 10 pontos baixos totais aqui no finalzinho da carreira. Para a próxima carreira, ergo uma correntinha, viro o trabalho e vou trabalhar novamente os mesmos pontos baixos, pegando pela alça de trás da carreira anterior. Eu não vou pular esse ponto aqui, eu vou fazer logo em cima deste primeiro ponto. Então, coloco a agulha aqui na alça de trás e faço o ponto baixo. Coloco a agulha aqui, depois no outro ponto e fecho o ponto baixo. E assim, eu vou ir repetindo até chegar no final da carreira, da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. E eu vou ir repetindo esta segunda carreira até eu ter 92 centímetros. Para o meu tamanho, que é o M, eu vou trabalhar 92 centímetros. Se você não tem certeza do seu tamanho, você pode pegar uma peça anterior, alguma peça que se encaixe bem em você, ou para quem você estiver fazendo, e tira a medida da barra, de ponta a ponta, contando as partes da frente e também as costas. Foi assim que eu fiz para fazer este cardigan aqui. Bem, aqui eu fiz 92 centímetros de uma ponta à outra, no meu ponto barra. Agora, eu vou começar a trabalhar uma carreira de ponto baixo, sendo um ponto baixo para cada carreira. E entre cada ponto baixo, uma correntinha. Dito isso, vou fazer, então, esta carreira. Aqui eu faço um ponto baixo, uma corrente, na carreira seguinte, um ponto baixo, uma corrente, aqui na carreira, um ponto baixo. E se você tiver na dúvida se você
está ou não na mesma carreira, dá uma viradinha na peça, tá? E vou seguindo até o final desse jeito. Correntinha, um ponto baixo, 20, ponto baixo. E assim. É um ponto que vai render bastante e é bem fácil de fazer. E também é fácil de adaptar para todos os tamanhos esse ponto aqui. Cheguei aqui no meu último pontinho. Agora, vou fazer a próxima carreira. Vou subir uma corrente, viro, e agora eu vou trabalhar uma correntinha, um ponto baixo. Esse ponto baixo vai dentro dessa correntinha da carreira anterior. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. E assim até o final. Aqui no último ponto, terminou com um ponto baixo. Aqui eu tenho uma correntinha, vou fazer um ponto baixo aqui no finalzinho. E agora, para virar, eu faço uma correntinha e vou trabalhar um ponto baixo. E vou seguir com a mesma repetição de antes, até eu chegar no comprimento que eu quero. Comprimento este que é um comprimento de 28 centímetros. Fiz 28 centímetros, contando com a barra. Agora, eu vou trabalhar de forma separada as partes da frente e as costas. E eu já coloquei uma marcaçãozinha aqui, que é aonde eu vou, até onde eu vou trabalhar. Eu deixei para cada parte da frente 25 centímetros exatamente. 25 centímetros até o marcador. E agora eu vou trabalhar essa carreira até chegar aqui, para depois fazer a diminuição do decote. Ok, cheguei até aqui. Vou fazer uma correntinha. Não. Vou trabalhar aqui somente um ponto baixo sobre este ponto aqui, então, não vou fazer a correntinha. Vai ficar um ponto baixo do ladinho do outro.
Faço uma correntinha para virar. E vou seguir até o final para fazer a diminuição. Aqui eu vou pular, então, este ponto aqui, este primeiro. Não vou vir aqui nesse segundo, vou fazer o ponto baixo em cima da correntinha. Assim a gente faz a cava. Ok, aqui no final, e aqui no final, eu vou fechar 2 pontos juntos. Fiz a correntinha de espaço, venho aqui, vou ficar com 3 laçadinhas, porque é um ponto baixo aqui e outro aqui no final, e fecho junto. Fiz uma diminuição. Subo, viro e pulo esse primeiro ponto aqui, que são os 2 pontos fechados juntos, um só, e faço um ponto baixo. E quando eu chegar aqui na frente de novo, eu vou fazer a diminuição, a carreira de volta, vou fazer a diminuição do mesmo jeito, fechando 2 pontos juntos e na virada, trabalhando normal. Aqui no final, como antes, fecho o ponto junto. Vou trabalhar aqui, faço a diminuição, fechando 2 pontos juntos. Você consegue perceber que já tá ficando inclinadinho. Viro e vou seguir fazendo a diminuição dessa maneira. Pulo aqui e venho na correntinha. Trabalhei 12 centímetros fazendo a diminuição aqui do decote, seguindo o mesmo esquema. Agora, eu vou trabalhar sem fazer diminuição, só carreira de ida e volta, por mais 6 centímetros. O que vai dar aqui para mim, mais 6 centímetros, 18 centímetros de cava. Então, aqui eu vou seguindo sem fazer a diminuição, só trabalhando como eu fiz durante toda a peça, apenas subindo. Ah, e antes de continuar aqui, só para mostrar qual largura ficou no ombro, caso você esteja trabalhando com outro fio. Ficou 16 centímetros no ombro. Como a cava é reta, pode ficar bem larguinho assim. Bem, aqui eu trabalhei mais 6 centímetros, sem fazer diminuições na cava. Tem um total de 18 centímetros para a cava da manga. Aqui eu já trabalhei as costas, né, sem nenhuma diminuição, apenas prendi a linha aqui e segui. E agora eu vou trabalhar a outra parte da frente da mesma forma que eu fiz a primeira. Eu vou fazer um nozinho. Só para mostrar essa parte aqui para vocês, como eu prendi lá nas costas e como eu vou fazer aqui nessa outra parte da frente. Fiz o nozinho, como se fosse iniciar um trabalho novo, e vou prender aqui no pontinho da frente, na correntinha. Colocar a agulha aqui e puxo essa minha correntinha para dentro. E faço
um ponto, ou seja, uma correntinha. Agora, eu vou fazer um pontinho aqui dentro para iniciar uma carreira. E vou trabalhar aqui até a marcação. Tendo as partes da frente prontas e as costas também, agora eu vou arrematar e fazer as costuras. Aqui, arrematar a manga, deixar um fio comprido para fazer a costura. E aqui você pode fazer a costura tanto com a agulha de crochê quanto com a agulha de tapeçaria. Eu vou fazer com a de tapeçaria mesmo. Então, vou botar o vídeo aqui num time-lapse, só para vocês poderem visualizar como eu faço essa costura. Lembrando que você pode clicar aqui no cantinho de cima na engrenagem e ajustar a velocidade do seu vídeo. A costura no ombro ficou assim. Na verdade, ela fica bem camuflada com esse ponto aqui. Então, às vezes, eu não sou muito boa em fazer a costura com agulha de tapeçaria, principalmente quando se trata do ombro aqui. Eu nunca sou muito boa nessa parte. Mas, nesse ponto aqui, ele me favorece, porque ele fica bem camufladinho. Agora, eu vou fazer o acabamento do contorno aqui, que é onde vai ter os botões e a gola. E essa parte também eu vou trabalhar em ponto baixo. Para fazer o acabamento da gola e dos botões, que é todo o contorno de uma ponta à outra da barra, eu vou trabalhar com a agulha número 6, porque o meu ponto ele fica muito solto e se acontecer a mesma coisa com você, você pode seguir com a 6 ou com a 6,5, ou se para você o ponto ficou apertadinho, continue com a agulha 7. Eu vou seguir aqui com a número 6. Eu prendi a linha aqui no meu primeiro ponto baixo da barra, e vou trabalhar pontos baixos ao redor de toda a parte da frente e costas até a barra. Porque se eu trabalhar com a agulha 7, minha peça vai embabar. E eu não quero que ela fique embabada. Até porque a parte dos botões geralmente dá uma cedida por causa do uso mesmo, do tirar e colocar. Então, trabalhei um ponto baixo para cada ponto baixo. Aqui nas carreiras de pontos baixos, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada carreira. Então, aqui eu tenho uma carreira, vou fazer ponto baixo. Aqui eu tenho outra carreira, esse ponto baixo aqui eu não vou colocar a agulha assim, tá? Senão vou ficar com um buraco aqui. Então, eu vou colocar no meio dele, dividindo esse ponto ao meio. E aonde eu começo com a correntinha da carreira, eu faço um ponto baixo, ó, que daí não fica aquele buraquinho. Então, onde for o ponto baixo no início, eu divido ele no meio, colocando a agulha. E onde eu tiver a correntinha, eu faço o normal. E eu vou trabalhando aqui dessa forma, até eu chegar aqui nessa curvinha aqui do decote do casaco, para mostrar para você como fazer essa curvinha aqui ficar perfeitinha. Cheguei aqui perto da curvinha, um ponto antes da primeira diminuição. E aqui bem na curvinha, onde eu começo de fato a diminuir, aqui no cantinho, onde eu começo a declinar, eu vou fazer 3 pontos aqui nesta quinazinha. Vou dar um zoom aqui. Bem aqui assim, eu vou fazer 3 pontinhos. Então, vou colocar a agulha aqui.
e fazer 1, 2 e 3 pontos no mesmo buraquinho para fazer esta curvinha aqui. E feito isto, agora vou continuar fazendo um ponto alto, quer dizer, um ponto baixo para cada carreira de ponto baixo. Aqui na parte de cima, aonde eu tenho a costura dos ombros, eu vou fazer os pontos juntos. Aqui no último, antes da costura, e no primeiro, logo em seguida. Vou trabalhar eles juntos. Coloco a agulha aqui dentro dele e fecho. Ficou muito solto. Coloco a agulha aqui e no próximo ponto e fecho. E nisso eu já aproveito para esconder aquele fio que ficou para trás da costura que eu fiz. E vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo. Chegando na outra parte onde tem costura, vai ser a mesma coisa que eu fiz no de antes. Trabalhar esse ponto aqui. Este daqui, antes da costura, faço ele sem fechar. Vou pro próximo, depois da costura, e então fecho 2 pontos baixos juntos. E quando chegar lá na curvinha, vou fazer os 3 pontos no mesmo ponto baixo. Bem, aqui eu já comecei a fazer a segunda carreira, e é na segunda carreira aonde eu vou fazer as casinhas de botões. E para deixar marcadinho já onde eu vou costurar cada um dos 4 botões, e cada espaço que eu vou ter que deixar entre cada um desses botões, eu já coloquei os meus marcadores. Então, fica a dica para você costurar o botão no lugar certinho, colocar a marcação em cada um dos espaços. E eu estou chegando aqui do outro lado com a minha segunda carreira, quase na curvinha. E como eu marquei já aqui que um dos botões vai ficar praticamente na curva, é o que eu vou fazer, deixar um buraquinho aqui, desse jeito. Vou seguindo. Aqui onde eu tenho os 3 pontos juntos, aqui bem na curvinha, eu já vou ter uma correntinha que vai ser o buraquinho do botão. Então, faço essa uma correntinha, pulo esse ponto aqui e vou seguir fazendo 12 pontos de espaço entre o próximo buraquinho de botão. Aqui no final, sobraram 2 pontos, né? 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a última carreira, que é a terceira carreira. Antes do acabamento, trabalhando ponto sobre ponto. Aqui aonde eu tenho a correntinha, eu vou pegar 2 alcinhas junto, deixando bem firme aqui esse buraquinho de botão, para ele não ficar todo molengo depois. Lembrando que você pode fazer qualquer outro tipo de ponto aqui nesse acabamento aqui do botão, tá?
Aqui, nesse pontinho, aonde eu fiquei na curvinha, vou fazer o ponto baixo. E vou trabalhar 2 pontos baixos nessa mesma correntinha, para fazer esta curvinha aqui. E vou seguir até o outro lado. Então, para ficar a curvinha, na primeira parte, na primeira carreira, trabalhei 3. O buraquinho de botão ficou na curva, não fiz nenhum aumento. E na última e terceira carreira, eu fiz 2 pontos baixos na correntinha. Para fazer a manga, eu vou fazer a mesma quantidade de correntinhas de início que eu fiz na barra do cardigan, ou seja, 11 correntinhas. E vou trabalhar a barra da mesma forma. Fiz 18 carreiras para o punho. Se você quiser, você pode fazer mais, mas para mim aqui ficou ok essa largura e deu exatamente 24 centímetros para o punho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo ponto, tudo igual eu fiz no corpo do cardigan. Só que agora, nós vamos ter aumentos. Só que nessa primeira carreira aqui, eu vou fazer tudo normal. Vou trabalhar 8 carreiras, ida e volta. E na 9ª carreira, eu vou fazer o primeiro aumento. Então, aqui eu sigo tudo igual, um ponto baixo para cada carreira de ponto baixo, uma correntinha e assim por diante, seguindo com o mesmo ponto que eu já venho fazendo. Nada de diferente. Então, eu vou ir trabalhando aqui, e quando eu chegar na parte do aumento, eu volto para mostrar. Para fazer os aumentos, é bem fácil. E para fazer a contagem dos espaços, as carreiras de espaço, eu vou utilizar um marcador aonde eu fizer um aumento. Aqui eu vou ter o meu primeiro aumento. Faço uma correntinha. Vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixo em cima dele. Vou colocar a marcação, faço uma corrente e faço um ponto baixo na correntinha. E assim eu vou fazendo até o final, aonde eu vou ter mais um aumento. Então, a cada 8 carreiras, um aumento no começo e um aumento no final. Aqui nesse último ponto, eu terminei com um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu vou fazer o ponto baixo dentro deste pontinho baixo aqui. Faço a correntinha e venho aqui na correntinha do final e faço um ponto baixo. E assim eu tenho os aumentos, um aumento no começo e outro no final. E agora eu vou fazer mais 8 carreiras, dessa vez sem nenhum aumento, para depois fazer mais um aumento. E assim, a cada 8 carreiras, um aumento no começo e outro no final, até eu chegar a 46 centímetros de comprimento para a manga. Para fazer a parte da costura, eu vou alinhar a peça bem certinho, ponta com ponta, carreira com carreira. Aqui eu vou deixar essa parte da barra desta maneira aqui, para lá no acabamento ficar perfeitinho, como se não tivesse a costura. Então, agora eu vou mostrar como fazer isso.
Primeiramente, certifique-se de que você está visualizando bem o alinhamento das carreiras para a costura ficar perfeita. Porque se você fizer desta forma aqui, costurar desse jeito, com a peça posicionada desse jeito, você corre o risco de costurar torto, já aconteceu comigo. Então, para costura no crochê, tanto no crochê quanto no tricô, eu aprendi que fica melhor eu costurar assim. Então, é o que eu vou fazer aqui. Então, eu posiciono a minha agulha nas alcinhas do primeiro ponto e venho aqui aonde eu tenho a origem do fio. E faço a costura do jeito simples. Aqui eu tenho a próxima carreira, coloco a agulha e venho aqui. E assim eu vou seguindo ponto por ponto, carreira por carreira. Chegando aqui no final, no punho, tudo alinhadinho. Para ficar certinho o lado, eu vou pegar, aqui você está vendo que tem o destaque do punho, que é aquelas alcinhas que ficam destacadas, que faz o caneladinho. Eu vou pegar com a agulha de costura aqui, de tapeçaria, essas duas alças de trás. Ó, aqui tem as alças da frente, eu vou vir aqui atrás, pegar juntinho. E vou pegar normal a do outro lado. Então, venho aqui, pego juntinho aqui estas e venho aqui do outro lado e pego normal. Olha como fica perfeitinha a costura aqui na manga. Agora é hora de colocar a manga no cardigan. Para fazer a costura aqui da manga no cardigan, eu não vou colocar do lado avesso. Eu vou só colocar aqui, alinhavar bem a manga e a cava e vir aqui do lado de dentro, me certificando de que tá tudo alinhadinho. A costura da manga para a parte de baixo, na cavinha, e vou costurar. E é isso. Não tem mistério nenhum. Só venho aqui por dentro e faço a costura. Aqui pode ser a costura feita com agulha de crochê mesmo, se você quiser, com agulha de tapeçaria, tanto faz. E assim ficou o cardigan depois de finalizado. Eu espero que tenham gostado dessa receita, afinal é super fácil de fazer. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever e compartilhar com quem você sabe que vai gostar dessa receita.